Alô, alô, aqui quem fala é o professor Samuel do canal História Centrismo e o assunto de hoje será a intervenção militar. Desde o anúncio da vitória de Lula, vídeos de caminhoneiros fechando rodovias pelo país começaram a ganhar as redes. Os bolsonaristas não aceitam a derrota do presidente e dizem que não vão sair das rodovias até que o golpe militar se concretize. Será que é constitucional? A intervenção militar poderia ser aplicada conforme a nossa legislação vigente? Será que estamos prestes a presenciar um golpe militar? Fica aqui comigo que eu irei sanar essas dúvidas, dentre outras. Antes de mais nada, considere se inscrever no canal, já que o projeto é muito novo e toda ajuda será muito bem-vinda. Ok, vamos lá. A intervenção militar significa o uso das forças militares, exército, marinha e aeronáutica. A intervenção militar ela pode acontecer de duas formas. A primeira seria a intervenção interna, quando as forças armadas unem-se para intervir no próprio estado, derrubando a autoridade instituída e tomando o controle do país, como aconteceu aqui no nosso país em 1964. A segunda forma é a intervenção militar externa, assim como aconteceu no Iraque em 2003, quando os Estados Unidos ordenou que as forças armadas invadissem o Iraque. O sistema político brasileiro proíbe os militares de intervir na política e não prevê um mecanismo de intervenção militar constitucional. Entretanto, existem três casos específicos que geram algumas aberturas. Iremos falar agora sobre essas situações que estão previstas na nossa Constituição de 1988, que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. O Estado de defesa, o Estado de sítio e a intervenção federal, que as pessoas acabam confundindo com intervenção militar. Vamos começar com o Estado de Defesa. Artigo 136. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por greve e eminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. O estado de defesa deve ser decretado pelo presidente da República, depois de ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Em até 24 horas, o ato precisa ser encaminhado para a análise do Congresso Nacional. Em até 10 dias, os parlamentares devem decidir por maioria absoluta se mantêm ou derrubam a medida, que entra em vigor imediatamente após o decreto presidencial. A Constituição Federal prevê que o tempo de duração do estado de defesa não pode ser superior a 30 dias e só pode ser prorrogado uma vez, respeitado o mesmo limite. No estado de defesa também há a previsão de que o executor da medida, indicado pelo presidente no decreto, possa determinar a prisão por crime contra o Estado, preservada a imediata comunicação ao juiz competente, que a relaxará se não for legal. Facultativo ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Nem todas as medidas previstas precisam ser impostas concomitantemente ao se decretar o estado de defesa. Ok, galera, agora vamos falar sobre o estado de sítio. O estado de sítio é um instrumento burocrático e político em que o chefe do Estado, que no Brasil é o presidente da República, suspende por um período temporário a atuação dos poderes legislativo, que são os deputados e senadores, e judiciário. Trata-se de um recurso emergencial que não pode ser utilizado para fins pessoais ou de disputa pelo poder, mas apenas para agilizar as ações governamentais em períodos de grande urgência e necessidade de eficiência do Estado. No Brasil e na maioria dos países, o estado de sítio possui uma duração muito limitada. Aqui é de 30 dias e só pode ser estendido em casos de guerra, tendo duração enquanto essa perdurar ou se manter plenamente ativa. O funcionamento do estado de sítio está fundamentado nos artigos 137 ao 141. Vamos ler a letra da lei?
Artigo 137. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprova a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinados do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. E, por fim, a intervenção federal, que muitos acabam confundindo com a intervenção militar. De fato, em seus 250 artigos da Constituição Federal, especificam os órgãos e competência das Forças Armadas e da Segurança Pública, mas não utiliza em momento algum o termo intervenção militar, que geralmente é utilizado para a atuação das Forças Armadas de um país em um território. Ok, professor, mas como então funciona essa intervenção federal? Vamos lá. O presidente da República formaliza a intervenção por meio de decreto presidencial, depois de ouvir os conselhos da República e da Defesa, especificando o prazo, amplitude e condições da intervenção. Vale ressaltar que a consulta aos conselhos é obrigatória, mas o presidente não está obrigado a seguir suas recomendações. O Congresso Nacional deve aprovar a intervenção em um prazo de até 24 horas, ou a mesma ficará impossibilitada. Quando a intervenção federal deve ocorrer? Quando não houver outra medida capaz de solucionar as seguintes questões que estão previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 34. Manter a integridade nacional, inciso 1. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, inciso 2, por termo a grave comprometimento da ordem pública, inciso 3, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, inciso 4, reorganizar as finanças da unidade da federação que suspendeu o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Inciso 5. O demais é isso, galera. Peço que se considere se inscrever no canal, lembrando que o projeto é muito novo e toda ajuda será muito bem-vinda. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e comenta aqui, deixa sua opinião. Sua opinião é de extrema importância para mim, galera. Ok? Falou, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.